A água é o recurso mais precioso aos agricultores e pecuaristas. É utilizada para matar a sede dos seres humanos e animais, criar peixes, fazer irrigação, lavar alimentos antes de serem comercializados, entre outras atividades. Só que para usar a água, o produtor precisa pedir uma autorização ao governo do estado. Sobre esse assunto é que vamos conversar no episódio de hoje do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu quero apresentar os convidados de hoje. Nós recebemos o Everton Souza, presidente do Instituto Água e Terra, o IAT. Olá, Everton. Olá, um prazer estar com vocês aqui. Também temos a Carla Beck, técnica do Departamento Técnico Econômico aqui do Sistema FAEP Senar, nossa colega. Olá, Carla. Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui conversando com vocês. E também o meu colega aqui da comunicação do Sistema FAEP Senar, o Antônio Carlos Senkowski, repórter do Boletim Informativo. Olá, Antônio. Olá, Felipe. Olá para toda a família rural paranaense. Então, o nosso primeiro tema da nossa conversa de hoje é sobre a crise hídrica histórica, né, que tornou ainda mais evidente a importância desse debate sobre a distribuição da água aos produtores rurais aqui do Paraná. Vou começar a nossa conversa chamando o Everton. Everton, de forma bem didática, a quem pertence a água, os rios, os aquíferos em âmbito nacional? Constitucionalmente, as águas subterrâneas, que são muito usadas aí no meio rural, são bens do Estado. E as águas superficiais, aquelas que têm rios que nascem no Estado e têm a sua foz no Estado, também são águas constitucionalmente de gestão dos Estados. Portanto, um exemplo, o rio Tibagi, desde as suas nascentes até a sua foz no Paranapanema, quem faz a gestão é o Estado do Paraná, através do Instituto Água e Terra. E o setor agropecuário, historicamente, utiliza muita água na sua atividade, né? Quem que precisa pedir a outorga de uso dessa água? Veja, nós temos algumas modalidades aí. Todo usuário de água, ele tem que no mínimo, se cadastrar conosco, né? Mesmo que seja um uso insignificante, ele tem que se cadastrar conosco. Isso serve para os agricultores, para os pecuaristas, para os industriais, para o comércio. Independentemente da dimensão Independentemente da dimensão. É necessário para o conjunto de usuários, para que nós possamos fazer a gestão, é um mantra que a gente sempre repete. Não se faz gestão sem se conhecer. Então nós precisamos saber de todos os usuários. Isso é um esforço, é um desafio que nós temos, e nesse sentido a FAEP tem nos ajudado muito a atrair os usuários, especialmente da área do agronegócio, para que, no mínimo, se cadastrem conosco, né? Então, a FAEP tem colocado toda a estrutura dela, inclusive, de capilarização da sua atuação no Estado, para nos ajudar nesse cadastramento. Como é feito esse cadastramento? Ele é feito através do nosso site. Né? Nós temos um sistema hoje que dá bastante conforto para os usuários, né? Ele tem lá alguns requisitos lá para preencher, dependendo da modalidade, da quantidade de água e da modalidade de atividade que ele vai ter uma resposta por parte do Instituto Água e Terra com relação ao uso daquela água pretendida. Hoje eu acho bastante importante o que o Everton falou a respeito dessa plataforma que hoje possibilita a solicitação de outorga da água, porque o que acontecia antes? Muitas vezes todo o processo antes era através físico, né? E o que acontece? Hoje o produtor ele pode se cadastrar no SIGAD e ter a sua outorga no mesmo dia, muitas vezes. Então, antes havia uma demora muito grande de ter esse documento de outorga, né? E agora, através do SIGAR, ele pode se cadastrar, fazer todos os encaminhamentos que ele precisa lá e ter o seu papel que ele vai apresentar no banco. Porque hoje, quem mais solicita para que ele possa fazer qualquer tipo de liberação no banco, o banco solicita outorga para ele. Então, através desse documento, ele vai lá, se cadastra e retira esse documento. E também, todo licenciamento ambiental também é necessário ter a outorga d'água. E como hoje, né, Everton, acho que isso é legal comentar, antigamente o que acontece, como nós tínhamos o IAP, o Instituto Água e Terra, eles não conversavam. Então, hoje, como está num lugar só, que é o IAT, ou Instituto Água e Terra, né? Eles se conversam. Então, hoje o licenciamento ambiental está ligado com a outorga e a outorga está ligado com o licenciamento ambiental. E tem como fazer a conferência do que eu
como produtor rural, estou solicitando para a outorga d'água se de fato confirma com o meu licenciamento ambiental. Isso é muito importante. Otimiza o processo. Você lembra bem, Carla, essa questão da outorga papel zero. Né? Isso traz uma grande facilidade realmente nessa relação do empreendedor com as instituições bancárias, com as certificadoras também, nas certificadoras que exigem aí o cumprimento da legislação. Então você lembrou muito bem, quer dizer, esse sistema, o SIGAR, que é um sistema de gestão de recursos do Estado, ele permite que tenha essa agilidade e ele está conversando, essa conexão que a Carla está comentando, que nós colocamos no mesmo prédio a outorga de uso da água e o licenciamento das atividades, eles estão no mesmo prédio, hoje é a mesma instituição, é um balcão único, e o sistema de gestão de recursos hídricos e o sistema de gestão ambiental, o SGA, eles conversam para que a gente realmente possa ter a melhor decisão para o Estado, em termos de gestão, e também para os usuários. Né? E rápido, né, Antônio? Sim, dá para a gente comparar isso assim com o que acontece com o imposto de renda, por exemplo. Não tem como mentir que eu tenho uma determinada renda e tenho um carrão do ano ali, né, digamos. Com o meio ambiente em relação à água também é isso. Eu não posso mentir que eu uso lá 1.000 litros por dia e eu uso 2.000. Perfeito. Você aborda um aspecto importante também, que está bem embutido dentro do Descomplica Rural, que é nós acreditamos no agricultor paranaense, nós acreditamos no pecuarista paranaense, nós acreditamos no agronegócio. E acreditamos também nos responsáveis técnicos que trazem essas informações para nós. Então, os sistemas, eles nos permitem realmente... o exemplo que você deu da Receita Federal é bem isso mesmo. Você, através do sistema, você pode verificar se existe alguma inconformidade numa solicitação que, de repente, está indo por um processo mais simplificado e não deveria ser. Deveria ser por um processo mais complexo. Então, isso o sistema realmente nos dá essa alternativa e é uma boa defesa, tanto para nós, defesa do ponto de vista do patrimônio hídrico, né? Nós temos essa preocupação de poder usar o patrimônio hídrico do Paraná da melhor forma possível, que ele possa realmente se traduzir em bem-estar socioeconômico para a população do Paraná. Portanto, a gente tem que gerir ele com muita racionalidade. Cara, e de que maneira que o sistema FAEP Senar Paraná e os sindicatos rurais estão participando desse processo? Na verdade, hoje, todo produtor que precisa fazer algum tipo de outorga, ou seja, todos os produtores rurais, né, é isso que a gente tem tentado levar para o produtor rural, que não deixar de fazer a outorga quando ele, de fato, vai ao banco e o banco solicita, que ele já se antecipe e faça ou a dispensa, né, o uso insignificante, que é somente um cadastro, e esse cadastro sai automaticamente, ou a outorga d'água de fato. Quando é a outorga d'água, muitas vezes ela vai para análise. E demora algum tempo. Demora o quê? Que está demorando aí Muito rápido também. O pessoal tem se debruçado aí nos processos com muito rapidez. Agora, é importante você falar que uma boa parte dos usos são insignificantes e isso pode se traduzir rapidamente, praticamente no mesmo dia, né? No mesmo dia. Mas alguns daí ainda reclamam porque daí eles vão solicitar o financiamento no banco e fazem. Daí depois eles vêm fazer a outorga e no momento que eles vêm fazer a outorga eles querem que saia automaticamente. E às vezes tem que fazer a análise como processo normal. E ele então fica com esse delay em tempo e no banco muitas vezes ele acaba sendo prejudicado. Então a ideia é: faça a outorga ou a dispensa de outorga, regularize sua propriedade com antecedência, não espere o banco solicitar isso e nem o licenciamento ambiental. Ele pode ir no sindicato rural, ele vai no sindicato rural, geralmente nós solicitamos, o sindicato entra em contato com nós, com a FAEP então vai dizer para eles qual é a cultura que ele está solicitando, então qual o tipo de empreendimento, e solicita, então, os dados referentes àquele tipo de empreendimento para que, junto com o técnico, junto com o produtor, levante aqueles dados para que possa ser colocado no sistema. Isso é interessante, né, a gente destacar a procura da assistência técnica, porque realmente, se você pensar, se o produtor tem pressa, né, ele precisa entregar o processo o mais corretamente possível para evitar problemas, para justamente ter que fazer novamente um pedido, né, porque se for negado ali a autorização, ele vai ter que entrar de novo com o pedido e vai começar essa análise novamente, né? Antônio, isso que você comentou é muito importante, porque foi uma questão que os produtores muitas vezes vêm questionar a federação sobre isso. Olha, eu já entrei com o processo então não foi aceito,
foi devolvido para que eu fizesse as correções, por isso a importância de ser bem feito, ter um assessoramento técnico, e daí ele fala da taxa. Agora vai ser cobrado a taxa novamente, né? Eu explico da seguinte forma, vai ser um novo processo, né? Eu acho que até você poderia explicar melhor Já isso. foi, é que realmente quando foge do uso insignificante, exige uma análise da equipe técnica, exige um esforço, vamos dizer assim, do órgão para tomar aquela decisão, inclusive, de dizer que não é possível fazer a outorga daquela forma. Então já demandou um esforço ali, que é o que justificou aquela taxa, né? Mas, enfim, a possibilidade disso acontecer existe, né? Mas a gente pode dizer que o Paraná, apesar de toda a crise hídrica que estamos hoje enfrentando e tudo mais, o Paraná ainda é um estado que ele é rico em água. Nós temos água, mas é necessária essa conscientização dos usuários, porque o conhecimento do conjunto dos usuários é que vai nos... Eu sempre digo assim que uma bacia hidrográfica, a bacia de um rio, mesmo com os poços que existem lá naquela bacia, é como se fosse, fazendo uma comparação como você fez aí com o Poço de Rena, é como se fosse uma conta bancária. Nós não podemos emitir cheque sem fundo nessa conta bancária. Nós temos que, e para isso nós temos que saber todos os cheques que estão voando. Portanto, nós temos que ter o conhecimento do conjunto da bacia para poder tomar a decisão certa. Olha, vamos liberar para o Antônio tanto de água, para a Carla um outro tanto. E assim nós vamos fazendo com que essa administração seja feita a ponto que não falte água para ninguém. É uma gestão do recurso mesmo, né? Sem dúvida. A legislação a nível federal, em 97, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídrico. E nós, em 99, aqui no Paraná, criamos o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então é gestão mesmo, esse é o intuito do sistema. E a gente sabe que o Paraná está numa curva ascendente em várias cadeias produtivas, né? E todos os empreendimentos, absolutamente todos, vão precisar, né, de uma outorga para usar, matar a sede dos animais, né? Fazer projetos de irrigação, piscicultura hoje crescendo bastante, né? A bola da vez bastante. Aqui. Grande parte dos empreendimentos de piscicultura eles estão fazendo agora a outorga da água, né? Então eles estão também, daí tem todo um trabalho para fazer isso, não é simples para regularizar eles. Então tem que procurar com antecedência. Uma outra questão que eu queria falar com você, Everton, é a questão daquela portaria que solicita que até setembro ou outubro, que seja os usos insignificantes que não foram feitos de forma eletrônica, sejam refeitos novamente agora pelo sistema, antes do final do ano, não sei qual é o mês exatamente, mas é justamente para fazer uma migração do que hoje está como processo físico, que a gente possa trazer para o processo eletrônico, porque hoje os novos estão todos entrando já pelo sistema novo. Sim. Então esse passivo, vamos dizer assim, que está em papel e que é ruim tanto para o usuário quanto para nós trabalhar com o papel, fisicamente é muito ruim para se trabalhar, então a ideia é que haja essa adesão mesmo, né? E a gente recomenda, inclusive, que os agricultores, os pecuaristas façam essa adesão, porque vai facilitar muito para eles e para nós também. Então, eu acho importante, né, avisar os produtores que aqueles que já tinham outorga com uma forma, com físico, né, que eles têm que fazer essa adesão através do sistema do SIGARD. E outra coisa é que a pessoa que tem a autorização para uso insignificante precisa renovar esse pedido, né, a cada 2 anos, é isso? Não, acho que os prazos são um pouco maiores até, varia, se não me engano, né? são 5 anos, o varia. normal é 5 anos, mas é necessária essa renovação sim, até para que a gente possa comprovar que no decorrer daquele tempo não houve nenhuma modificação da questão do uso que estava sendo feito da água. Everton, o Paraná está passando por uma estiagem bastante grande. Esse ano, sob efeito do Laninha, a estiagem continua. De que maneira que o IAT acompanha essa questão, e até para fazer essa gestão do recurso hídrico mesmo? Com muita preocupação. Nós estamos realmente enfrentando um período muito complicado do ponto de vista de gestão, porque é um círculo que não está se fechando, né? Existe a demanda, o empreendimento agropecuário exige a água e, ao mesmo tempo, essa água não está vindo do céu. Ela, quando vem, às vezes vem até de uma forma descontrolada, muito concentrada, inclusive ocasionando processos de erosão graves e tudo mais. Talvez até os números venham trazer para nós que está chovendo a mesma quantidade de água se você computar um ano inteiro. Mas essa água está mal distribuída.
está muito concentrada em determinados períodos. Isso está trazendo uma busca pela alternativa de se buscar. Quem nunca trabalhou com irrigação, e o Paraná tradicionalmente não tinha irrigação, isso está crescendo muito lá na região do Noroeste, inclusive, vai ter um evento importante aí em Paranavaí, tem se repetido esses eventos lá na área principalmente lá do Arenito Kaiowá, buscando essa solução de dizer assim, ó, quando não chover, como é que a gente vai buscar água, seja através da perfuração de poços ou dos próprios rios, para se fazer a irrigação e dar vazão às produções. Então é justamente no momento de maior dificuldade para o agricultor é que também o recurso hídrico vai estar em baixa. Então esse é o grande desafio nosso, e nós temos procurado trabalhar com comitês de bacias hidrográficas para poder fazer essa gestão de uma forma compartilhada, uma forma integrada entre instituições, níveis de decisão, tentando até atrair os municípios para essa gestão, a ponto de que a gente possa vencer essa grande dificuldade que estamos enfrentando hoje. Everton, teve já algum caso, assim, isso me deixa curioso, de ter conflito mesmo, o produtor ali para baixo daquele ponto, não tem água, ele vai, procura... Vários conflitos. Hoje, o exemplo da piscicultura que a Carla passou, a região da bacia do Rio Azul, por exemplo, lá no município de Maripá, se eu não me engano, no oeste paranaense, são afluentes do Rio Piquiri. Que a região ela é propícia para a piscicultura. Então, vai dando certo para um agricultor, o de baixo quer, o de baixo quer, o de baixo quer. É um processo natural de que vai vendo que o resultado acontece, né? Então quer também se utilizar daquele bem. Um outro exemplo de conflito também é na região aqui, no Champanhar, por exemplo, em Curitiba, para fugir um pouco do agronegócio. Muitos condomínios perfurando poços por conta até do custo da água e tudo mais também. Outro exemplo que daí voltado para o agronegócio, o arroz de Querência do Norte. Nós temos um conflito enorme do arroz irrigado instalado lá em Querência do Norte, que nós estamos trabalhando muito de perto para minimizar, inclusive, os conflitos pessoais que estão acontecendo entre os produtores. Os vizinhos estão brigando, literalmente, por água, porque aquele de cima ele se garante e não chega a água por debaixo em muitos casos. Então, o nosso papel é justamente fazer com que essa distribuição seja feita de maneira bem, vamos dizer assim, uniforme, né? Eu acho que isso denota bastante a questão do licenciamento ambiental. Hoje, o licenciamento ambiental não sai sem outorga d'água. Então, para que aquele empreendimento possa funcionar naquela bacia, primeiro ele precisa da outorga d'água. Muito importante também a questão de poços. Muitas vezes o produtor não solicita outorga para poços, porque ele fala, não estou utilizando a água do rio, estou utilizando a água subterrânea. Mas a água subterrânea também necessita também a outorga de água. A outorga é para todo tipo de uso. Todo tipo de uso. Tá? E aquela lembra bem, porque às vezes o agricultor, o pecuarista, ele entende que é só o piscicultor, ele acha que só ele é o usuário ali, né? É isso que eu digo, que é a visão que nós temos que ter. Nessas bacias, às vezes, a gente tem lançamento de efluentes da Sanepar, por exemplo, nós temos captação de água por indústrias. Então, existe realmente uma disputa de água e ela... Isso do ponto de vista até do desenvolvimento do Estado, é uma coisa que a gente observa como uma coisa positiva. Nós estamos usando o nosso patrimônio natural, nosso patrimônio hídrico da melhor forma possível, mas implica realmente num conflito entre interesses de várias atividades. E o Paraná está saindo na frente também. Nós estamos aqui com um grupo de trabalho falando sobre o reuso da água, né? Então vai sair uma portaria específica sobre o reuso da água, já preocupado com essa questão hídrica. Então, nós estamos trabalhando no reuso da água na questão urbana, na questão rural, na questão... Tem vários itens que estão sendo discutidos, né? Industrial, para piscicultura. Uhum. Então, nós vamos sair na frente. O reuso é uma ferramenta muito moderna, né? Usada em boa parte do mundo e que nós... outro dia eu participei de um evento com uma menina do Ceará, que faz gestão de recursos hídricos no Ceará, e ela ficou impressionada, assim, ela falou, poxa, Everton, vocês no Paraná, vocês fazem gestão de abundância. Lá no Nordeste a gente faz da escassez, né? Então eles têm muito mais dificuldade. Então nós realmente
por conta dessa característica nossa até, mas não podemos negar que está havendo uma mudança do comportamento hídrico, do comportamento, vamos dizer assim, climático, e isso aí é o desafio nosso para poder manter as nossas atividades rentáveis até, porque são infraestruturas que já estão instaladas, né, e que se faltar água vai ser um grande prejuízo para todos nós. Legal, gente. Vamos mudar de assunto, então, já que nós estamos falando de água, o nosso boletim informativo também trata de um outro assunto muito importante para o produtor rural, que é o solo. Temos uma matéria que traz informações sobre o verdadeiro cinturão de pesquisa contra a erosão no estado, a Rede Paranaense de Agropesquisa. O Antônio fez uma matéria sobre esse assunto. Antônio, explique para a gente como é que funciona essa rede de pesquisa. A ideia dessa rede começou lá em 2015, quando aconteceu uma chuva muito, muito forte ali durante um ano, né? E aí teve problema de erosão em vários lugares. E aí viu-se a necessidade de vamos pesquisar como é que essas técnicas, boas práticas de manejo do solo, né? Como o uso aí de terraços, né? Podem ajudar a conter esses eventos de chuva muito fortes, né? Então se criou aí o ProSolo, do qual o Sistema FAEP Senar Paraná é um dos apoiadores, junto com várias outras entidades privadas e também o próprio governo do estado, que faz parte, né? E aí se criou então um fundo para fazer essas pesquisas, que tem 7 municípios, onde tem lá as megaparcelas, né? O que são essas megaparcelas? São áreas basicamente de cerca de 2 hectares, divididas em duas, né? Na qual então se constrói abaixo dela uma calha, né? E aí essa calha você consegue medir ali quanto que a água está levando de solo para dentro do manancial. E aí se coloca uns sensores tanto no final da lavoura quanto no rio, né? Para você poder fazer essa medição. Faz a medição da erosão mesmo, da erosão que está ocorrendo nessa megaparcela. A água e o quanto de sedimento do solo está sendo arrastado ali para dentro daquela microbacia ali, né? E aí temos então, eu falei ali durante a matéria, inclusive, né, usei a expressão cinturão, porque realmente forma um cinturão no mapa do Paraná aqui, e aí são 7 municípios, né, Castelo Branco e Cianorte no noroeste, Toledo no oeste do Paraná, 2 vizinhos no sudoeste, em Guarapuava, ali no centro-sul, a gente tem também uma estação, e que fica no centro-sul, e nos Campos Gerais temos em Ponta Grossa. Para finalizar esse cinturão, no norte temos lá uma estação instalada em Cambé. E qual que é o objetivo, Antônio, a partir dessa medição da erosão? É o que? Definir as políticas para minimizar essa erosão em cada região? O que vai ser feito a partir disso? Isso, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando sobre a água, né, que você precisa conhecer para fazer a gestão. Esse também é um objetivo desse projeto, de gerar informações para que sejam feitas políticas públicas realmente para melhorar aí essa gestão também da questão dos solos, né? Porque também é importante ter solos bem gerenciados, solos de qualidade, assim como é importante ter também água disponível para que a vida aconteça, né? E eu penso também, né, Antônio, depois que essas pesquisas estiverem avançadas, elas vão ser levadas para o produtor rural para que ele possa implantar na propriedade dele, né? Exatamente, até porque essas áreas todas são... algumas são dentro de áreas de pesquisa de universidades, mas algumas são o próprio produtor que faz o manejo. Né? A única diferença é que uma tem terraço e a outra não. Sim, sim. Então... É a defesa do solo paranaense, né? O solo é o local aí onde a gente faz a produção acontecer. Então, perdermos solo causa problema para o recurso hídrico e também na propriedade rural. Quer dizer, então, esse trabalho aí é louvável. O Estado do Paraná tem participado, e com o IDR também, né? Tá junto, né? O pessoal da antiga Codapar também. Sim, sim. Então é importante essa iniciativa aí da FAEP nesse sentido, de amadurecer essas pesquisas, porque realmente nós vamos constatar que nós precisamos melhorar cada vez mais o manejo de solo no nosso estado. Legal, e também fazendo um casamento aí com os 2 temas que nós abordamos hoje, no dia 28 a gente comemora o Dia do Produtor Rural, e nós daqui do Sistema FAEP Senar Paraná estamos fazendo uma campanha que é relacionada à sustentabilidade, né, Antônio? Exatamente, quem produz preserva, né? A gente sabe a importância desse tema da agricultura sustentável, não só aqui no Paraná, como no mundo inteiro, né? Se a gente quiser continuar aí com as nossas exportações de produtos que têm altíssima qualidade produzidas aqui no Paraná, a gente precisa ter esse selo, né? Que já é reconhecido internacionalmente, né? Os compradores internacionais não compram produtos de lugares que não têm práticas sustentáveis, uma agricultura que é aí viável economicamente, socialmente correta, e seguindo todos esses parâmetros.
Então, esse ano, nós enfatizamos isso nessa campanha para parabenizar os produtores rurais que se engajam nessa causa, né? Porque sem o engajamento deles, né, dos produtores rurais, aí não há como fazer uma agricultura sustentável, realmente. Assim como na água, precisa que os produtores prestem lá suas informações, né? Quando eles vão usar os seus agroquímicos, eles precisam usar boas práticas de manejo. Quando eles vão fazer o preparo do solo, tudo isso exige, o ano inteiro, exige muito cuidado dos produtores rurais, né? Manter as áreas de preservação permanente dentro das propriedades, que custa também, né? Que precisa ter uma cerca, porque não pode ir qualquer animal ali. Tem que cuidar, porque às vezes tem incêndios de pessoas criminosas que querem ali fazer essas violações. Então, assim, o produtor rural, o ano inteiro, ele está sendo um amigo do meio ambiente, né? Porque esse é o principal insumo dele, né? Sem o meio ambiente, ele não consegue produzir. Veja bem, né? O produtor rural aqui no Paraná, basicamente, nós temos quase todo o Paraná já cadastrado no Cadastro Ambiental Rural. Nós estamos agora no aguardo do programa de regularização ambiental, ou seja, o produtor ele já fez a sua declaração dizendo que ele tinha na propriedade rural e agora ele quer adequação para quando for necessário. Então, o produtor rural ele está trabalhando em prol do meio ambiente. E um dos destaques da nossa campanha é o estudo da Embrapa Territorial, né, que aponta que o Paraná tem 29% das áreas aí destinadas à preservação, né? E a legislação pede 20%. Então, isso demonstra que o produtor paranaense realmente está engajado aí, né, nessa questão de preservação. O nosso mapa do uso da terra, feito lá pelo antigo ITCG, né, que também está hoje fundido com o antigo IAP, com o antigo Instituto das Águas, gerando o Instituto Água e Terra, comprovadamente, com metodologia e tudo mais, com recursos, inclusive, do Banco Mundial, nós podemos dizer hoje que nós temos quase 30% de florestas no Paraná. E esse aí é o trabalho do agricultor. Quem preservou essa floresta foi o agricultor, principalmente. E agora, aquele déficit que vai ser determinado pelo PRA, né, Carla, que é o PRA aí, ele vai ser talvez um dos maiores programas de recuperação ambiental do mundo, que vai ser feito aqui no Paraná. E nós estamos avançados aí com a análise dinamizada do CAR, evoluindo aí para que a gente possa realmente chegar lá na frente e fazer as recomposições devidas e usar cada vez melhor aí a nossa área disponível para as atividades. O Paraná está dobrando a sua produção praticamente há 5 anos, a cada 5 anos. Então, realmente é um desafio a gente continuar nesse ritmo, porque esse alimento sustentável ele vai ter cada vez mais valor lá no mercado externo, e isso só vai trazer benefícios para o Paraná e para o Brasil. É isso aí, então deixo aqui meus parabéns aí no dia 28 de julho. Se você conhecer algum produtor rural, aproveite aí para dar um abraço e parabenizar ele pelo seu trabalho, pela sua vocação aí de produzir alimento sustentável. É verdade, reforço as palavras do Antônio aqui. Parabéns, produtor rural, pelo seu dia. E como diz o mote dessa nossa campanha, quem produz, preserva, né? Então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço enormemente a participação do Everton, da Carla, do Antônio e a você pela audiência. E lembrando, para mais informações sobre o agronegócio, você pode visitar o nosso site, o www.sistemafaep.org.br. Nós também estamos em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Basta procurar por Sistema FAEP. E até a próxima!